antes da sua ascensão, depois de 40 dias ali com os discípulos, falando acerca de muitas coisas, ele então deixa essa palavra, que é uma das principais ordenanças da igreja. E ele diz, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, a igreja deveria pregar o evangelho para a salvação dos pecadores, mas não ficaria só por aí. Aí ele vai dizer, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo segue-se após a confissão de pecado, o arrependimento, a salvação. Então, isto é necessário para que, se de fato, de verdade, a pessoa seja introduzida no corpo de Cristo. Então, por isso que faz-se necessário todo cristão, que não tendo nenhum impedimento, não tendo nada que possa lhe privar o batismo, que se candidate, porque isto também representa a sua própria salvação. Então Jesus deixou essa ordenança, e é por isso que nós batizamos os cristãos das águas, e não batizamos criança. E por que não, pastor? Porque a criança, ela ainda não tem a consciência, ela ainda não desenvolveu essa natureza pecaminosa que está impregnada, inerente desde o seu nascimento. O salmista Davi diz que desde o ventre ele foi concebido, e ele foi gerado, e em pecado lhe concebeu a sua mãe. Então todas as pessoas, elas já nascem com a natureza pecaminosa impregnada. E o que é a natureza pecaminosa, pastor? É a propensão, é a disposição que todo ser humano tem para pecar, para fazer o que é errado. E o homem, ele é essencialmente mau, isso por natureza. É por isso, meus queridos irmãos, que as pessoas sempre pendem para fazer as coisas erradas. Daí porque precisa-se da salvação. Então a salvação é o meio que Deus concede à pessoa. Isso se chama graça, A Bíblia diz em Tito 2, e 11 a 13, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então graça é favor imerecido, ou seja, nenhum dos irmãos que vão se batizar não mereciam a salvação. Não, a salvação é um dom, é uma dádiva, porque a palavra graça também significa presente, dádiva. Então recebemos um presente de Deus. E este presente ele deve ser bem conservado. Até quando, pastor? Até amanhã, depois de amanhã, até eu receber um cargo, até ser pastor? Não. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Lá em Apocalipse também diz, ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Então a salvação, ela perdura por toda a vida da pessoa. Não é um momento apenas. Nós não pregamos como os calvinistas pregam, que uma vez salvo, salvo para sempre. E que o Senhor já tem um grupo dos salvos e o grupo dos condenados. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. E aqui é mundo humano, pessoas, de tal maneira que deu, foi uma dádiva espontânea, o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê. E eu pergunto, quem crê? Quem já creu? Os irmãos que vão se batizar, creem de fato e de verdade em Jesus? Vocês não têm dúvida do Jesus que vocês servem? Não têm dúvida da salvação de vocês? Não tem? Então isso é bom, porque a pessoa precisa ter a certeza da salvação. A salvação, ela não é apenas um título, não. A salvação, ela deve ser um modus vivendi, um comportamento na vida da pessoa. Então, aonde quer que ela esteja, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que o façais para a glória de Deus, ou seja, como crentes salvos agora na pessoa de Jesus Cristo. Então, para que se tenha a salvação, para que a pessoa ela possa então estar apta para o batismo, ela precisa da salvação. E a salvação, ela vem quando as pessoas se arrependem de verdade. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque nem todos se arrependeram de verdade. Porque arrependimento é uma mudança de atitude, é uma mudança de comportamento. Quando Pedro estava pregando o seu grande sermão depois
do Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo, depois dele ter trazido um sermão cristocêntrico, ou seja, centralizado na pessoa de Jesus, então as pessoas, ao ouvirem aquela mensagem, elas ficaram com os corações pesarosos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Então Pedro respondeu: arrependei-vos. Arrependimento, irmãos, é realmente mudança, é abandonar para não voltar mais. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, Nova criatura é. e o que mais? As coisas velhas